Eu sou o Ibsen e esse é seu canal Ibsen sobre som e filosofia. E o assunto de hoje é esse cara aqui, George Hegel, filósofo alemão. Mas antes eu quero falar com a Sara, Matheus Reis, Emerson Carlos, Emanuel Conceição, Rodrigo, Ariane e Renan. Essa galera aí vai o meu salve, você que deixou seu comentário. Se você também quer que eu fale seu nome aqui, deixe seu comentário lá, dê seu like, é isso aí, vamos nessa. George Hegel, alemão, filósofo importantíssimo, mas que pouca gente fora da filosofia conhece. Por quê? Ele é importante para os filósofos porque ele se propôs a explicar a história da humanidade, como nós chegamos até onde nós chegamos. Ele costumava dizer que a filosofia é a coruja de Minerva que voa ao cair do crepúsculo, ou seja, no final da tarde. Ela só vem depois que tudo aconteceu. E para ele a filosofia é mais ou menos isso, ela vai explicar como as coisas acontecem. Muito bem, vamos tentar entender o sistema filosófico que Hegel bolou. Eu faço parte de um corpo, eu, você, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo fazem parte de um grande corpo. Esse corpo caminha, o universo caminha para uma verdade. Essa é a ideia principal de Hegel. Como isso acontece? Para Hegel, cada época tem um espírito, tem um jeitão, tem uma moral, tem uma cultura, cada lugar tem sua moral, tem sua cultura. E Hegel entende que a humanidade caminha a partir de um movimento dialético. O que é dialético? Confronto de ideias. Então, em cada época existe uma cultura, um espírito, e esse espírito apresenta uma tese. Uma tese é uma proposta. Nós vamos pegar um exemplo bem assim, clássico para explicar a dialética histórica, que é a escravidão. 1600, por aí, a escravidão era uma realidade, era justificada moralmente, até religiosamente. Essa era a tese, era a proposta. A escravidão faz parte da nossa cultura, é legítima, enfim. Depois vem a treta, Vem a antítese, o movimento contrário, os abolicionistas. Em todo o mundo isso aconteceu. Qual é a síntese? Nós hoje, negros, somos livres. Em tese, mas somos livres. Como que esse movimento acontece? Segundo Hegel, existe um espírito absoluto. O que é o espírito absoluto? É uma razão que movimenta, faz com que as coisas aconteçam. Para Hegel, o real é racional e o racional é real. O que isso quer dizer? A realidade vive em função de uma razão, vamos buscar entender, de uma cabeça que pensa tudo, e essa cabeça determina a realidade. O espírito absoluto é o que move a humanidade, esse corpão que Hegel chama de o todo, a verdade. Hoje, os negros serem, de uma certa forma, considerados iguais ao branco, eu digo uma certa forma, porque isso cabe uma outra discussão, é uma síntese que pode virar uma tese e nós chegarmos a um outro movimento. Isso Hegel vai chamar de dialética histórica, porque ela ocorre na história. Eu, Ibsen, não me entendo dentro desse processo, porque eu faço parte desse corpo, vou falar desse corpão que anda. Hegel vai dizer que a única maneira de eu me perceber dentro desse contexto é a partir do Estado. O Estado, por exemplo, é o governo brasileiro. Eu me percebo como brasileiro e no Brasil ouvi a escravidão deixar de existir. Eu sou um cidadão que tem um lugar, que eu moro, eu me entendo na totalidade. Para Hegel, só a partir do Estado é que eu me percebo na totalidade. E para Hegel, a filosofia é a consciência do movimento desse corpão. Entendido? Essa ideia de Hegel trouxe algumas não, muitos filósofos não concordavam com ele. Dentre eles, Schopenhauer e um que é bem importante, que é Karl Marx. Karl Marx, filósofo judeu-alemão, advogado, jornalista, entendia que essa ideia de que nós vamos chegar onde nós temos que chegar a partir desse espírito absoluto, me tornava conformado e aceitando situações de injustiça. Inclusive Hegel foi acusado de compactuar com o absolutismo prussiano, porque Stuttgart, onde ele nasceu, era a antiga Prússia. Marx vai entender que, ao invés da dialética histórica, ele propõe o materialismo histórico.
O mundo é aqui, é agora e as coisas só vão mudar quando eu me proponho a mudar as coisas. Karl Marx entende que a humanidade só muda quando mudam os processos, os meios de produção, os processos de produção ou o trabalho, vamos assim dizer. Se você perceber, a história da humanidade inteira funciona em cima disso. Nós começamos com extrativismo, agricultura, o escambo, o escravismo, depois o feudalismo, depois a Revolução Industrial, depois a tecnologia, e a humanidade foi mudando quando os meios de trabalho mudam. O homem é um animal que produz os seus meios de produção, os seus meios de subsistência. Palavras de Karl Marx. Muito bem, Karl Marx vai entender que a chave para a mudança, para o fim das desigualdades, é a revolução do proletariado. Os operários, os que produzem, devem tomar os meios de produção e dividir de forma igualitária esses meios de produção. Uma ideia revolucionária, uma ideia que mudou a história da humanidade, que nós vamos falar numa outra aula, mas hoje eu queria falar de Marx, só para perceber, talvez a partir da comparação das duas ideias, você tenha uma dimensão melhor, tanto do que Hegel falou, George Hegel, como de Karl Marx. Valeu mesmo, abração e salve!